Você já se sentiu exausta, sem ter feito nada físico? É um cansaço estranho, como se viver estivesse te custando demais. E talvez esteja mesmo. Nunca fomos tão vistas. Mas nunca estivemos tão distantes de nós mesmas. Existe uma tensão silenciosa no ar, a de precisar estar presente, mesmo quando tudo dentro de você só quer desaparecer. Você posta, responde, compartilha. Não porque quer, mas porque o silêncio parece perigoso. Como se sumir das redes fosse sumir da vida. Mas e se for justamente o contrário? E se o que você chama de sumiço for, na verdade, um reencontro? O que a dopamina tem a ver com esse vazio que ninguém consegue nomear? Por que mostrar virou o novo esconder? E o que acontece quando o silêncio deixa de assustar e começa a curar? Como essa performance diária te afastou da sua própria alma? E o que renasce quando você decide sair da vitrine? Antes de entender tudo isso, a gente precisa voltar. Voltar ao ponto exato em que o silêncio passou a ser confundido com a ausência. Há dias em que você sente um cansaço estranho, não físico, mas emocional. Um esgotamento que vem de precisar existir o tempo todo diante dos olhos de alguém. É como se o mundo tivesse te convencido de que silêncio é sinônimo de ausência. Que se você não aparece, é porque não está vivendo. Mas no fundo, o que dói não é o silêncio, é a obrigação de se mostrar. Você sabe como é. Abre o celular sem pensar, desliza o dedo, e antes mesmo de perceber, já está comparando sua vida com pedaços editados das vidas alheias. Às vezes sente vontade de sumir, mas algo dentro insiste, vão pensar que desapareci. E essa pequena tensão, entre querer se recolher e precisar estar presente, é o que vai te drenando aos poucos. Franco dizia que o ser humano se perde quando deixa que o olhar dos outros dite o sentido da sua existência. E talvez seja isso que mais dói hoje, viver como se precisasse provar que está viva. A alma vai se cansando dessa performance sutil. O corpo sente, mesmo que você não diga. A respiração encurta. O olhar se dispersa. E lá no fundo, você começa a sentir falta de algo que não sabe nomear. Não é vaidade. É medo de desaparecer. Medo de que o silêncio te apague. Mas o silêncio não apaga, ele revela. O problema é que esquecemos disso. Passamos a acender uma vela todos os dias para sermos vistas, até perceber que estamos nos consumindo na própria chama. Franco lembrava que o sentido nasce quando o olhar se volta para dentro, não para o público. Quando a vida se torna uma vitrine, a consciência perde seu lugar de origem. E é nesse ponto que o vazio começa, quando o que era expressão vira obrigação. Talvez o que você esteja sentindo agora não seja solidão, mas um pedido do corpo por descanso. Um convite da alma para que você volte a respirar fora do reflexo das telas. O poder de não postar nada é no fundo, o poder de se lembrar quem você é quando ninguém está olhando. E talvez, ao se calar, você não desapareça. Talvez, pela primeira vez, você apareça de verdade, para si mesma. A verdadeira conexão não acontece quando você é vista, mas quando você se vê. E esse encontro, entre você e você mesma, é o que o mundo não ensina, mas que a alma sempre soube esperar. Há um mecanismo invisível que comanda boa parte do nosso comportamento. E ele não mora no coração, mas no cérebro. Cada vez que você posta algo e recebe uma curtida, uma reação, um comentário, uma pequena descarga de dopamina é liberada. É prazer químico. Um alívio breve, quase imperceptível, mas viciante. E como todo vício, ele exige doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito. É assim que a alma, sem perceber, entra num ciclo de busca constante, não de conexão, mas de alívio. O gesto parece inocente. Compartilhar um momento, mostrar algo bonito, dividir um pensamento. Mas, com o tempo, esse gesto vai se tornando automático. A alegria deixa de ser espontânea e passa a depender do olhar alheio. O post deixa de ser expressão e vira necessidade. E é aí que o algoritmo da alma começa a girar, um ciclo de recompensa e carência que não termina nunca. Franco dizia que o ser humano se perde quando troca a vontade de sentido pela vontade de prazer. E talvez essa seja uma das maiores dores do nosso tempo, confundir satisfação com significado. Buscar o brilho do instante, e não o calor da permanência. A dopamina oferece prazer rápido, mas vazio. Ela sacia o corpo e esvazia o espírito. É o prazer que não preenche, apenas distrai.
É por isso que, mesmo rodeada de curtidas, a mulher moderna sente falta de algo que não sabe nomear. Há um vazio sutil entre o estímulo e o silêncio que vem depois. Um vazio que não é sobre os outros, mas sobre si. O corpo se acostumou ao movimento, à excitação constante, mas o coração continua faminto de profundidade. É como estar numa festa onde a música não para, mas o som já não emociona. Tudo vibra, mas nada toca. Franco chamaria isso de vazio existencial digital, a sensação de estar cheia de estímulos e ainda assim, vazia de sentido. A mente está em movimento, mas a alma está imóvel, esperando que alguém a note. A dopamina cria a ilusão de presença. Você sente que está conectada, mas o que há é uma sucessão de fragmentos, pedaços de vida editados, instantâneos de alegria, sem tempo para o silêncio. O cérebro vibra, mas o coração se cala. E quando o coração se cala, a vida perde profundidade. Talvez o primeiro passo para quebrar esse ciclo não seja negar a tecnologia, mas reconhecer o que ela faz conosco. Reconhecer o quanto temos buscado prazer, e o quanto temos evitado sentido. Franco lembrava que o prazer é consequência, nunca o propósito. O propósito é o que sustenta o ser, mesmo quando o prazer se esvai. E é por isso que o silêncio é tão necessário. Ele interrompe o ciclo químico, corta o fluxo de dopamina, devolve espaço à consciência. É nele que a alma, enfim, pode respirar. É nele que o corpo se lembra do que é calma, e o espírito recorda o que é presença. O algoritmo do mundo pode até comandar as telas, mas o da alma ainda é liberdade. E a verdadeira liberdade começa quando você descobre que não precisa mais ser notificada para se sentir viva. Às vezes, a vontade de postar não vem da inspiração, mas do medo do silêncio. É um impulso sutil, quase automático, mostrar que está viva, que continua. Mas logo depois de publicar, surge um vazio pequeno, insistente, como se a imagem tivesse ficado, mas você não. O ato de se mostrar parece vital, mas muitas vezes é uma fuga. Mostrar é respirar quando o silêncio parece perigoso. É evitar o encontro com o próprio espelho. A pergunta que assusta é simples: quem sou eu quando não há público? Franco dizia que o sofrimento cresce quando perdemos o contato com o sentido. E talvez seja isso que vivemos. Tentar preencher com exposição o que só o silêncio pode curar. A necessidade de ser percebida rouba o lugar da necessidade de se sentir. Passamos a existir para o olhar do outro, e deixamos de nos habitar. A exposição seduz porque promete liberdade, mas exige vigilância. É uma prisão delicada. A mente se ocupa com o ângulo, a legenda, o retorno. E nesse controle, a espontaneidade se perde. O que era expressão vira performance. Muitas mulheres sorriem nas fotos enquanto, por dentro, o peito dói. Não é falsidade, é sobrevivência. É o corpo tentando pertencer num mundo que só enxerga quem aparece. Oli chamava isso de persona digital, a parte de nós que quer ser aceita, mesmo que precise se esconder para isso. Franco lembrava que o sentido não vive na aparência, mas na resposta interior. E quando tudo vira espetáculo, essa resposta se cala. O silêncio, por isso, é tão incômodo. Ele nos devolve aquilo que tentamos evitar sentir. Mas é também nele que o reencontro acontece. Existe uma presença que não precisa de vitrine. É serena, densa, real. O olhar repousa, o corpo respira, a alma se basta. Talvez esse seja o verdadeiro antídoto para o vazio moderno. Entender que você não precisa ser vista para ser inteira. Quando o ruído do mundo começa a perder o sentido, algo dentro pede pausa. Não é fuga, nem desinteresse. É instinto de sobrevivência emocional. O corpo sabe quando está saturado. A mente tenta insistir, mas o coração começa a pedir menos estímulo e mais verdade. Nesse ponto, o silêncio deixa de ser uma ameaça e se transforma em abrigo. Um espaço onde o excesso se dissolve e o essencial reaparece. Ficar em silêncio nas redes é um gesto simples, mas profundamente simbólico. É devolver à própria alma a energia que antes era oferecida ao olhar dos outros. O que parecia vazio, pouco a pouco, se revela pleno. O corpo desacelera, o pensamento encontra ritmo, e a presença, aquela que não depende de visibilidade, se reinstala. O silêncio reorganiza o sistema nervoso. A amígdala relaxa, o coração encontra coerência. O corpo entende que, por fim, está seguro. Franco descrevia esse estado como o retorno da consciência à responsabilidade.
Quando o ruído cessa, a alma recupera o espaço da escolha. A mulher deixa de reagir e passa a responder. O silêncio devolve a clareza do que é essencial, o que realmente nutre, o que deve ser deixado, o que ainda faz sentido permanecer. E nesse processo, surge algo que o barulho nunca entrega: liberdade interior. Silenciar o digital é um ato espiritual, não uma renúncia social. É a coragem de recusar o ritmo da pressa e aceitar o tempo da verdade. É como tirar os sapatos depois de uma longa caminhada e finalmente sentir o chão. É nesse instante que você percebe: o silêncio não é ausência, é território. É o lugar onde a vida se refaz sem precisar se exibir. Franco lembrava que o ser humano encontra sentido no espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é o silêncio. Ele é o intervalo onde a alma se ouve antes de falar, onde a presença se recompõe antes de se mostrar. É ali que a mulher que antes se via apenas pelo reflexo começa a se enxergar por dentro. O palco das redes ensina a falar. O silêncio ensina a escutar. Escutar o que o corpo sente, o que o coração guarda, o que a vida está pedindo agora. É um tipo de escuta que cura porque devolve pertencimento. O mundo continua o mesmo, mas você, finalmente, volta a estar nele de forma inteira. Ser presença não é aparecer. É sustentar-se no próprio centro, mesmo quando ninguém vê. E o silêncio é o caminho mais seguro de volta para esse centro. Ele não isola, acolhe. Não apaga, revela. É nele que você redescobre que o que é real não precisa de plateia para existir. Depois que o barulho se cala, a solidão aparece. No começo, ela assusta. Parece grande demais, densa demais, quase um vazio que ameaça engolir. Mas com o tempo, a percepção muda. A ausência de estímulo deixa de ser um castigo e começa a se revelar como um espaço fértil, um território onde o que estava adormecido começa a despertar. A solidão, quando acolhida, não é deserto, é jardim. Ao deixar de buscar aplausos, você começa a ouvir o que antes era abafado pela pressa. Percebe o som do próprio passo, a textura do ar, o movimento do pensamento. Tudo o que antes parecia pequeno, agora ganha vida. Essa escuta fina da existência é o que devolve substância à alma. A mulher que antes se via apenas em reflexos começa a se reconhecer nos silêncios. A vida, então, deixa de ser performance e volta a ser experiência. Franco dizia que o sentido não se descobre no ruído, mas no encontro íntimo com a própria consciência. A solidão fértil é exatamente isso, um reencontro com o eu que ficou perdido entre expectativas e tarefas. É ali que nasce a autotranscendência, o movimento em que a alma deixa de buscar aprovação e começa a servir a própria verdade. A mulher que se silencia não está se afastando do mundo, está voltando para casa. James Hollis chama esse processo de individuação, o ponto de virada em que deixamos de agradar o coletivo e passamos a dialogar com o que é mais profundo em nós. A solidão fértil é o útero desse nascimento. Ela não exclui, ela prepara. Permite que o que estava fragmentado se reúna novamente. E nesse encontro silencioso, o sentido germina, discreto, mas vivo. Há uma beleza quase secreta nesse estado. Quando o olhar se volta para dentro, o tempo muda de textura. O que antes era urgência se transforma em presença. O que antes era carência se transforma em clareza. Você começa a perceber que não precisa preencher o silêncio, basta habitá-lo. E pouco a pouco, o medo dá lugar a uma serenidade que não depende de nada externo. A mulher que se permite esse recolhimento começa a sentir a própria voz ganhando corpo, o próprio passo encontrando direção. A presença se torna mais densa, mais real. O mundo pode continuar o mesmo, mas algo nela muda para sempre. Porque uma vez que se conhece o som da própria alma, é impossível voltar a viver apenas para ser ouvida. A solidão fértil é o espaço onde o sentido nasce. É o chão onde a alma cria raízes, onde o silêncio se transforma em voz. E é nessa quietude que a mulher finalmente entende: ela nunca esteve sozinha, apenas não conseguia mais se ouvir. O silêncio, quando se prolonga, costuma provocar um desconforto curioso. Há um instante em que o corpo se pergunta se fez algo errado. O mundo não reage, ninguém comenta, e o velho reflexo da mente sussurra: será que deixei de existir? Esse é o ponto de virada. É quando se descobre que a invisibilidade pode ser confundida com irrelevância, mas não são a mesma coisa. Uma é recolhimento. A outra é ilusão.
A cultura do espetáculo ensinou que estar fora dos olhos é o mesmo que estar fora da vida. Essa crença é uma distorção. O invisível não é o que não existe, é o que sustenta o que existe. O ar que você respira, o silêncio entre as notas, o intervalo entre uma batida e outra, tudo que é essencial age de modo discreto. Quando a alma começa a compreender isso, o medo de desaparecer se dissolve. O recolhimento deixa de ser ausência e se torna repouso. Franco dizia que a liberdade suprema é escolher o próprio valor mesmo quando ninguém observa. Essa é a base da autoestima consciente. Não é um valor emprestado do olhar dos outros, mas um valor que nasce do próprio ser. A mulher que descobre essa liberdade deixa de viver em função de reflexo. Ela não precisa ser vista para saber quem é. O espelho interno passa a ser mais nítido do que qualquer tela. A autoestima performática, aquela que depende de aprovação, é frágil. Vive em oscilação constante, brilha no elogio, desaba no silêncio. Já a autoestima que brota da integridade é serena. Não é um pico de dopamina, é um estado de coerência. É a paz de quem se reconhece mesmo quando o mundo se distrai. Há uma imagem que traduz essa serenidade, uma flor que nasce no meio do campo, longe dos olhos. Ela não posta sua beleza, não precisa anunciar que floresceu. Apenas cumpre seu destino natural. Floresce porque é da sua natureza florescer. Assim também é a mulher que compreende o poder do invisível. Ela entende que a relevância não está em ser notada, mas em estar viva em verdade. Ser invisível é estar livre do julgamento. É o momento em que a alma pode respirar sem precisar se justificar. Quando o valor deixa de depender da reação do outro, o ser encontra equilíbrio vibracional. A energia antes dispersa na busca por reconhecimento volta a circular dentro. É como se a vida, antes projetada para fora, retornasse ao corpo, inteira, tranquila, íntegra. Franco diria que esse é o início da verdadeira liberdade, escolher o próprio valor em silêncio. É o gesto mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais revolucionário. Porque nada é mais forte do que uma mulher que não precisa ser vista para saber que existe. Ficar em silêncio, hoje, é um ato de coragem. Quando você escolhe não se mostrar, o mundo estranha, mas a alma entende. Há algo de profundamente libertador em não precisar provar nada. É como se por um instante, você deixasse de lutar contra a correnteza e se permitisse apenas flutuar. A ausência de postagem não é vazio, é presença refinada. É quando a vida volta a ter densidade, quando sentir se torna mais importante que o mostrar. Franco dizia que ao escolher o silêncio, exercemos a liberdade interior, a última que ninguém pode nos tirar. Nesse espaço de quietude, você deixa de reagir e começa a responder à vida com consciência. James Hollis chamava esse processo de passagem da persona para o self, o momento em que você deixa de buscar eco e começa a ouvir o chamado da alma. É um retorno à origem, aquilo que é autêntico, sem filtros, sem expectativa. A mulher que se cala não desaparece. Ela se reencontra. E, nesse reencontro, descobre que o sentido não precisa ser exibido, ele apenas precisa ser vivido. O silêncio é a linguagem das coisas inteiras. Ele não precisa convencer, não precisa provar. Apenas é. E nesse ser, está tudo o que o barulho tenta alcançar. Durante os próximos 7 dias, experimente não postar nada. Observe o que surge no espaço que o silêncio cria, talvez ansiedade, talvez paz. Anote o que percebe, sem pressa, sem cobrança. Pergunte-se, o que, em mim, permanece verdadeiro quando ninguém está vendo? Se ao final, decidir compartilhar algo, que seja expressão, não carência. Que seja presença, não prova. Porque o silêncio pode não render curtidas, mas devolve algo infinitamente mais raro, a sensação de estar viva de verdade.